A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores na sessão do dia 23 de junho de 2025. Em aprovação, as atas número 4.456, de 24/3/25, 4.457, de 25/3/25, 4.458, de 31/3/25, 4.459, de 1/4/25, 4.460, de 7/4/25, 4.461, de 8/4/25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quero aqui saudar a Leandra da Mate, a todos que aqui nos acompanham. Também quero fazer uma saudação ao Ayrton Schmidt e toda a comunidade que o acompanha da linha Machadinho. Também uma saudação ao Benáquio e a todos que aqui nos prestigiam. Também quero saudar o nosso secretário municipal, que posteriormente fará parte da mesa aqui. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, demais pessoas que estão aqui na Casa Legislativa, bem como aqueles que nos acompanham nos nossos canais de redes. Quero cumprimentar também o secretário Matheus Paim, que vai compor a mesa daqui a pouco. Expediente do dia 23/6/2025. Resposta dos pedidos de informação número 41 e 42 de 2025. Recebemos do Executivo ofício encaminhando o PL 20/2025. Pedido de providências. Número 106 de 2025, o vereador Juliano Baumgarten solicitando placas informativas próximo à Igreja São Vicente Mártir. Número 107 de 2025, do vereador Juliano Baumgarten solicitando manutenção nas estradas em São Roque. Número 108, 2025, do vereador Juliano Baumgarten, solicitando boca de lobo na rua Manuel Pascoal com Arcângelo Milese. Número 109, 2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando manutenção da estrada de 7 Colônias e Caravaggio. Número 110, 2025, da vereadora Glaci Silvestrin, solicitando roçada em linha Machadinho. Número 111, 2025, da vereadora Glaci Silvestrin, solicitando patrulhamento na estrada linha Miller. Número 112, 2025, da vereadora Glaci Silvestrin, solicitando verificação à posição da estrutura da lombada na rua Ernesto Fetter. Indicação de projeto de lei número 24/2025, da vereadora Glaci Silvestrin. Pedido de informação número 47, da vereadora Fernanda Correa, solicitando informações sobre cirurgia de cataratas. Senhor presidente, seria isso nessa noite. Obrigado, vereador Davi. Convidamos para fazer parte da mesa o secretário municipal de obras, Matheus Paim, para explanar sobre o andamento das obras da estrada Gamba Longa e da construção da ponte da linha Machadinho, pelo tempo de até 30 minutos.
pessoal. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também me permito também tratar vocês como colegas, né? Então, acho que é importante também a gente estar podendo ter essa oportunidade de retornar aqui na casa nessa noite, na condição de secretário municipal de Obras e Trânsito, função a qual a gente, em praticamente aí 6 meses, tem buscado desempenhar no dia a dia o nosso papel de forma o mais realmente eficaz e eficiente possível. Também cumprimento a comunidade que se faz aqui presente, tanto pessoalmente, mas também quem nos acompanha através das mídias digitais. Eu vou fazer, obviamente, a solicitação feita pelo vereador Roque Cervenini aqui, que compõe o parlamento, ela é uma solicitação bastante, vamos dizer assim, técnica, né? Por realmente se tratar de processo de licitação, se relatar também sobre processos de fiscalização de obras. Então, eventualmente, a gente também vai buscar os relatórios, especialmente da fiscalização por parte do nosso fiscal de obras, engenheiro de formação também, que acompanha basicamente essas obras em questão. A gente vem, então, na casa hoje prestar esses esclarecimentos e, em primeiro lugar, é fundamental destacar, especialmente, que o município agiu e age em todas as suas fiscalizações de forma muito diligente, transparente e também responsável. Em todas as etapas desse contrato, e aqui eu falo especificamente de uma obra licitada de terraplanagem, de alargamento viário da estrada FR 56, como até carinhosamente é conhecida como a estrada do Gamba Longa, né, na linha Jacinto. E o que está em análise hoje não é a ausência, pessoal, de fiscalização, mas sim, infelizmente, né, a conduta de empresas, de prestadores de serviço, que por mais que o processo licitatório seja o mais transparente possível e eficaz, muitas vezes a gente sabe que o poder público, por possuir especialmente essa amarra de buscar o melhor preço em cada uma das suas concorrências, muitas vezes a gente sabe que não consegue, vereador Roque, tu esteves também à frente da Secretaria Municipal de Obras, vamos dizer assim, buscar as empresas de ponta ou as melhores empresas de cada um dos segmentos para a prestação de serviço. Então, acaba realmente sendo uma das situações que a gente tem que enfrentar no poder público municipal, mas também em outras esferas. A conduta específica dessa empresa que foi licitada e contratada pelo município, que mesmo devidamente notificada, descumpriu prazos e apresentou justificativas que não foram aceitas pela equipe técnica da prefeitura, realmente foram repudiadas pelo poder público. No dia 25 de fevereiro desse ano, que acho que até foi discussão aqui nessa casa com relação aos motivos que interromperam a obra, especialmente de alargamento, foi um dos dias que formalmente, anteriormente a isso, inclusive já tínhamos solicitado através da fiscalização, mas que formalmente nós demos um prazo até o dia 10 de março desse ano, para que a gente pudesse retomar de forma, vamos dizer assim, visual a obra, porque hoje até, inclusive, nós comentávamos sobre isso. Obra, muitas vezes, a parte até mesmo técnica da obra, como projeto, como algum ajuste de projeto, como um ajuste contratual, até de aditivo ou supressão quando necessário, levantamentos topográficos, que hoje a gente inclusive tem ferramentas importantes e que são inteligentes, que fazem com que muitas vezes a nossa equipe de engenharia não necessite estar diariamente no campo, também foram utilizadas, e não quer dizer que isso fez uma interrupção da obra. Visualmente, você pode não ver uma máquina no canteiro, pode não ver pessoas trabalhando no canteiro de obras, mas aquela obra pode estar sendo trabalhada. Então, também era uma situação que a gente gostaria de complementar.
Entretanto, nessa obra em questão, do prazo que o município deu, um pouco mais elástico, para que a empresa realmente pudesse, então, fazer a interrupção no período da safra e retomar as obras no máximo até o dia 10 de março, a empresa não cumpriu. Inclusive, isso está pactuado em aditivo contratual, o qual a empresa não cumpriu, não com a sua palavra, porque o poder público ele não pode ser baseado em palavras, ele precisa ser baseado em formalidade. Então, passados quase que 70 dias dessa solicitação, no dia 19 de maio, a empresa recolocou as máquinas no canteiro de obras. Mas isso não isenta a contratada das suas obrigações. Portanto, o município notificou, aplicou multa à empresa no valor de R$ 13.640,04, correspondente a 3% do valor total do contrato, conforme então estava previsto, já especificado na cláusula contratual desta obra. Eles, inclusive, enfim, os representantes da empresa apresentaram formalmente considerações às apontadas pelo município, mas que foram rejeitadas pela fiscalização. Então, importante reforçar que o município não foi omisso, ao contrário, tem sido sempre proativo, notificou, cobrou, fiscalizou e aplicou as penalidades cabíveis. Como bem sabemos, a obra tem seguido nesses últimos dias, obviamente num ritmo não como a gente gostaria, devido especialmente a essas últimas 2 a 3 semanas, nós termos tido um tempo ruim. Para quem mexe com terraplanagem sabe que, especialmente para esse tipo de trabalho, a gente precisa de um solo seco, firme, para que as máquinas possam executar seus trabalhos. Nós temos, inclusive, num relatório de fiscalização que foi encaminhado para essa casa, que foi também objeto de resposta de um pedido de informação feito, relatando, inclusive, pelo fiscal dessa obra, algumas dificuldades encontradas na região, especialmente em um local que a gente deposita o material, o solo que sai desse alargamento da estrada, por realmente não ter, vamos dizer assim, as condições mais fáceis para que os caminhões possam acessar, o que isso também dificulta o trânsito, e também toda a logística que essa obra exige. Gostaria também, só para finalizar, em especial essa situação da fiscalização da estrada da FR-56, que em vistoria, portanto, na última semana, a empresa estava mobilizada, segue trabalhando no canteiro de obras e agora está também em prazo recursal. Eles têm 15 dias úteis para, enfim, dar o retorno com relação ao mandado de intimação que o município faz à empresa. Então, aqui eu tenho também cópia, se depois, porventura, ficar alguma dúvida do processo legal, correto e exato, a gente está aqui também com toda a documentação, parecer jurídico do procurador do município, amparando todo esse relatório de fiscalização e toda a conduta que o município tomou. Até para deixar claro essa situação, a gente tem aqui, inclusive, um recurso federal envolvido. Vereador Roque, é uma emenda parlamentar do deputado Heitor Chu, a quem a gente também fica feliz como gestor público, porque, obviamente, facilita com que a gente possa fazer novas obras no município. E aqui, pessoal, de nenhuma vaidade, até mesmo vaidade especialmente política, a gente está aqui para usufruir do recurso público, seja quem indique, seja quem esteja envolvido. Então, fizemos assim, inclusive, em outras obras. Eu cito aqui mais recentemente um asfaltamento que fizemos, vereador Roque, na Capela Santo Antônio, da linha República, que também era uma emenda do deputado, o qual o senhor possui relação,
e buscamos a mesma seriedade com que a gente tem trabalhado na FR 56, aplicamos lá também e as coisas têm funcionado. Então, volto a reforçar. Realmente a gente encontrou algumas dificuldades com a empresa prestadora de serviço, mas em nenhum momento o município, o secretário, o fiscal foi omisso ou aliviou, vamos dizer assim, em palavras mais simples, para a empresa. Pelo contrário, está notificada, multada, tem prazo para resposta e, diante disso, a gente pretende aí seguir com a obra o mais rápido possível. Gostaria também, então, de a gente poder falar um pouquinho sobre o pontilhão da FR 17, que, inclusive, vereador, a gente teve até uma discussão interessante dos limites das comunidades do interior, porque no seu requerimento, nos convidando para estar aqui na casa hoje, estava na linha Amizade. Mas, de fato, o pontilhão ele faz parte da linha Machadinho. E, até, Schmidt, o senhor que me procura sistematicamente atrás dessa obra, que ela é muito importante para todos nós, me gerou até uma dúvida, porque eu imaginava que o Schmidt e a comunidade era realmente do Machadinho e não de linha Amizade. Mas, observação feita... em relação à obra do pontilhão da FR 17, na localidade de Machadinho, é importante que a gente possa esclarecer que essa intervenção ela realmente está inserida em um guarda-chuva, em um conjunto de ações emergenciais planejadas pelo município de Farroupilha devido às chuvas intensas que tivemos no ano de 2024. Causando aí estragos expressivos. O governo federal reconheceu, então, também o município e o estado como em situação de calamidade naquele momento, e a gente apresentou, então, um plano de trabalho via o S2ID, que é esse sistema da Defesa Civil Nacional, ainda no dia 29 de maio de 2024. Nele constavam 3 pontilhões, 3 recuperações. A ponte da FR 80, que fica, o pessoal conhece como Zona dos Balbinotti, lá na Busa. Também nós tivemos, então, a ponte da FR 17, na linha Machadinho, e tivemos também a FR 174, só para contextualizar que, na realidade, os protocolos do município são ainda mais amplos, né? Para a gente resumir a situação, nós tivemos, então, um encaminhamento depois deste dia 29 de maio, com umas maiores complementações no dia 14 de junho de 2024 ainda. Basicamente, já passamos um ano desse último encaminhamento. E a obra do pontilhão, a partir de lá, foi licitada pelo município. Existe uma empresa vencedora do certame, que foi a empresa Pisato Engenharia. Falo, inclusive, o nome porque é de domínio público, está em qualquer portal da transparência. Que, inclusive, essa empresa já nos procurou manifestando interesse em iniciar a obra o quanto antes, né? Então, isso é importante sinalizar. No entanto, os responsáveis, como somos responsáveis por uma gestão especialmente transparente, aguardamos apenas a emissão da portaria de liberação dos recursos federais. E aqui vale salientar, vereador Roque, que eu escutei em alguma das suas manifestações com relação que, se já foi licitado, é porque o recurso já existe. Eu, inclusive, vou deixar aqui, porque acho que é importante com que a gente tenha a portaria 3033, de 4 de dezembro de 2020, Diário Oficial da União, que fala na sua seção 3 sobre transferências de recursos, que fala, no artigo 11, após a conclusão do processo licitatório, o ente federado beneficiário, no caso o município de Farroupilha, deverá solicitar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil a transferências dos recursos. Então, o governo federal, neste tipo de programa, não são todos assim, quando a emenda, por exemplo, é diferente, mas neste tipo de recuperação que exige um formulário através da Defesa Civil Nacional, exige com que a licitação seja feita anteriormente mesmo da transferência de recursos. Para resumir, temos... Mais 15? Mais 15. Enfim, dando encaminhamento,
Nós temos, então, todos os relatórios por parte do município finalizados, a licitação por parte do município finalizada, com empresa vencedora. Fizemos todos os relatórios técnicos e inimagináveis para que a gente pudesse realmente ter essa situação resolvida. Inclusive, uma situação que a gente quer relatar aqui agora, fora da parte tão técnica, né? Que nós tínhamos o primeiro metro de asfalto Schmidt, que Machadinho recebeu, foi através da nossa gestão. Foi através de um trabalho feito em parceria com a comunidade, que se esforça, que vai atrás de cada centavo que é importante para a contrapartida, mas que também foi um esforço da gestão, estava lá presente, à frente, inclusive, desses projetos, o secretário Schmidt aqui também, e que a gente, na realidade, busca a maior celeridade possível. Nos doeu tanto quanto dói na comunidade de passar lá diariamente e ver que a gente teve que, para não perder a parte que o município era responsável diretamente, nós tivemos que deslocar o asfalto para frente um pouquinho, porque era para o asfalto ter começado ali, junto à estrada do Salto Ventoso. Entretanto, existem situações especialmente vinculadas aí, então, ao governo federal, que, de fato, nos criam barreiras e que não é nem por isso que a gente vai desistir ou não vai superar, né? Nós tivemos, inclusive, aqui, dentro dessa lista que eu citei, dos 3 pontilhões, o primeiro deles que liberou foi da FR 80, lá na Busa, e que assinamos a ordem de início de obra, inclusive na segunda-feira anterior. Então, portanto, a gente vê que as liberações vêm acontecendo, não na velocidade que nós gostaríamos. Inclusive aqui, talvez não seja o fórum adequado para isso, mas fica aqui, como todos nós também somos formadores de opinião, que a gente pudesse aqui, não é crítica despida do ponto de vista político, né? Que a gente pudesse, nesses casos em específico, ter uma maior celeridade na liberação de recursos. Eu não vejo o prefeito do Estado, do Rio Grande do Sul, ou gestor público do Estado buscando um recurso que não é devido, né? Todos aqui estamos, eu acredito, nesse ano, reconstruindo as nossas cidades e buscando, sim, que os recursos fossem liberados da forma mais ágil possível, não sem nenhum tipo de controle. Acho que é importante essa parte toda de fiscalização, mas que os prefeitos, as prefeituras pudessem fazer as suas devidas prestações de contas após o recebimento do recurso. Não realmente essa extrema exigência do ponto de vista técnico que tem dificultado a resposta em um tempo mais célere, de novo, não para o secretário, não para o prefeito municipal, nem para nós aqui como vereadores, mas sim para a comunidade que passa no dia a dia e sofre e vê aquela situação ainda não resolvida. Gostaria de destacar, em especial, o nosso diálogo perante a comunidade, aqui na pessoa do presidente da Associação Pro Asfalto, já nos encontramos e atendemos na Secretaria de Obras algumas vezes para falar sobre a situação. Também a situação do Gamba Longa, na FR 56, na linha Jacinto. Eu sou testemunha que o nosso servidor público municipal, servidor de carreira do município que exerce a fiscalização desse contrato, conversa com as lideranças locais sistematicamente na tentativa de ajustes, aqueles ajustes que são pontuais, que são corriqueiros da obra. Nós também pessoalmente já nos envolvemos lá, inclusive no momento que a Defesa Civil Nacional esteve em Farroupilha visitando esse ponto, a FR 56, a Defesa Civil Nacional também visitou. Não está vinculado a este contrato alguma relação com a Defesa Civil, mas nós estivemos lá também porque tivemos avarias, inclusive a edificações que ficam nas margens da estrada. A gente lembra bem da situação, conhece as duas comunidades e está à disposição para buscar realmente aí, no menor tempo possível, resolver essas situações.
volto a reforçar, não seria nem vergonha nenhuma nós estarmos aqui, inclusive justificando se tivesse alguma parte do município, alguma engrenagem do poder público municipal aqui de Farroupilha, que pudesse eventualmente ter negligenciado alguma situação. A gente está aqui também, somos homens públicos, queremos acertar sempre, mas também, eventualmente, podemos reconhecer algum tipo de falha, isso não é problema e a gente está buscando corrigir, obviamente, desde que não prejudique o erário público, mas que não é o caso. A gente está aqui para se somar junto às comunidades, para trabalhar em prol de duas comunidades que especialmente têm sua característica no escoamento da produção. Acho que isso é importante salientar. Por essas estradas, não são simples estradas, passam grande parte aí, de uma produção forte dos distritos que estão envolvidos, então a gente se soma a tudo isso para buscar realmente uma solução definitiva. Volto a frisar, em ambas as situações nós temos a documentação e podemos, inclusive, complementar alguma dúvida que algum vereador da casa tiver de solicitação. Estamos aqui à disposição, vereador e presidente Jorge Sense. Muito obrigado. Obrigado pela sua explanação, secretário municipal Paim. E agora eu passo, então, a palavra aos senhores vereadores, pelo tempo de até 3 minutos, para questionamentos, perguntas, e ao nosso convidado, o mesmo tempo para as respostas. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervegnini. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o secretário Paim, secretário de Obras, cumprimentar aqui a dona Marta Lázaro e o Vinícius Lázaro, lá da comunidade São Luís da linha Jacinto, cumprimentar o Rodrigo Guilde e o Ayrton Schmidt, lá de Machadinho. E realmente é importante, secretário, que a gente tenha comunicação. Dialogar nem sempre é se comunicar, porque ainda que esteja sendo dialogado, mas as pessoas da comunidade não estão sabendo o que está acontecendo. Se a gente convidou o senhor aqui é exatamente para esclarecer, porque a comunidade não sabe o que está acontecendo. A ponte ali de Machadinho, o pessoal não tem as informações, né? O pessoal tem muitas informações truncadas e eu acho que não é, vamos dizer assim, má vontade da prefeitura no sentido de não estar fazendo a obra, porque eu duvido que alguém deseja não fazer uma obra. Todos queremos, e principalmente quem está no executivo, quer executar uma obra, entregar uma obra. Mas eu acho que precisa esclarecer os problemas que ocorrem. Então, o senhor afirmou aqui que o problema da estrada da ponte do Machadinho é os recursos federais. Eu pergunto, o que está sendo feito para liberar esses recursos, uma vez que dificilmente não tem uma semana que não tem secretário em Brasília, quando não é 2 secretários, prefeito e vice. Então, se está sendo dialogado, se foi reivindicado isso, em que pé que está essa situação. Porque todas essas informações que o senhor traz, elas são importantes, lhe parabenizo por elas, mas, no fim, os moradores querem saber quando é que a ponte vai ser pronta, né? Quando é que vai ficar pronta. E ali, na FR 56, a informação que se deu foi que os moradores tinham pedido para parar a obra. E que bom que hoje o senhor disse que não foi isso. Hoje o senhor disse que a empresa, lá no dia 25 de fevereiro, decidiu parar e ela foi notificada para recomeçar as obras. Por quê? Porque lá na comunidade estava esse entendimento de que estavam dizendo que os moradores tinham mandado parar a obra e por isso a prefeitura tinha parado. E eu até duvidei, porque não é possível que uma pessoa pede para parar uma obra, e uma obra importante como essa, difícil de se conseguir o recurso, e aí simplesmente se para a obra. E essa informação tinha aqui na Câmara de Vereadores também. Muitos vereadores também tinham essa informação de que alguém da comunidade havia pedido para parar essa obra. Bom, o que eu tive hoje uma foto de que a empresa carregou as máquinas lá hoje para levar embora. Carregou a escavadeira hidráulica, levou embora caminhões e ficou apenas um caminhão lá. Então, eu gostaria que o senhor desse uma olhada até para ver se a empresa não está, daqui a pouco, querendo levantar acampamento de novo, né? Porque é importante que se dê continuidade. Porque aquela obra... Vou pedir um minutinho a mais, senhor presidente, para poder concluir o raciocínio aqui. Porque nós temos 3 minutos, né? O secretário tem 30 e
todo direito, né? Mas nós com 3 aqui. Justo. Aquela obra, inicialmente, era para ser asfalto ali, né, Marta e Vinícius? Mas, em razão das ocorrências das chuvas, ela se mudou para ser a abertura da via. Aí se demorou, fez projeto, que é importante fazer projeto, licitou a empresa ganhou, e aí foi para começar, e começou e parou, e aí não retomava mais. E agora o senhor deu as explicações, que inclusive foi aplicado multa. Inclusive, uma pessoa me pediu aqui pelo WhatsApp se 3% é muito pouco a multa, mas é o que está previsto em contrato, né? É o que está previsto no edital, né? Não dá para depois criar uma nova multa. Então, talvez no edital tem que ter um valor mais alto, uma multa com valor mais alto. E ali também, então, eu pergunto, secretário, quando vai ficar pronta? Tanto a do Machadinho, quanto lá a FR 56, Popular Gambalonga, em homenagem ao seu Hermínio Tonin lá, né? Quando fica pronta as 2 obras? Era isso, obrigado. E obrigado pela sua vinda aí. Com a palavra, o secretário Paim. Vereador Roque, a quem eu agradeço os comentários, mas discordo, né, e tenho esse direito também de discordar, especialmente da parte de comunicação, né. Acho que nós somos um governo pautado especialmente pela transparência e pela comunicação com as comunidades. Fizemos isso ao pavimentar na primeira etapa do Caminhos do Interior, nesse último ciclo de governo, mais de 22 trechos simultaneamente, conversando com cada uma das comunidades. E não vai ser diferente em uma situação como essa. Também discordo do ponto de vista que parece que mensalmente o senhor se referiu que secretários municipais vão a Brasília, mas também digo que isso não teria problema nenhum, visto que ir a Brasília a trabalho em busca de recursos públicos, em busca de destravar obras importantes para a comunidade, eu acho que até se fosse necessário ir mais que uma vez por mês, eu seria realmente adepto e apoiaria essa situação. E isso tem sido feito sistematicamente, tanto é que nós já tivemos obras do município, né, obras que foram subsidiadas por parte, pelo menos, do governo federal, por parte da Defesa Civil Nacional, e que essa pressão, que essa peregrinação na busca de destravar recursos lá em Brasília aconteceram. Eu não posso, obviamente, aqui cravar uma data de quando essas obras estariam prontas, até porque a FR 17 em linha Machadinho, a gente não pôde ainda nem assinar sequer a ordem de início da obra, o que me dói como secretário, porque me coloco, obviamente, no lugar das pessoas que vivem lá, como falei, é o que a gente mais quer, o que eu mais quero, seu Ayrton Schmidt, é poder lhe ligar, confirmando a data da ordem de início, assim como eu fiz, inclusive, em mais de 20 comunidades aqui pela nossa cidade. Então, a gente pode se comprometer e está comprometido com isso, de acelerar tanto os processos para que a gente tenha o avanço da obra na FR 56, e isso, toda essa seriedade não nos faltará, e também na FR 17, a gente tem inclusive conversado para ir a Brasília novamente nas próximas semanas, para que também essa pauta seja levada novamente. Como eu falei anteriormente, essa pauta é tratada diariamente dentro do governo. Nós temos um setor de captação de projetos e de recursos que sistematicamente alimenta os sistemas e trabalha para que a gente possa realmente ter essa liberação o mais rápido possível. Obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, convido então ao convidado, secretário de Obras, Matheus Paim, para as suas considerações finais. Obrigado, presidente Jorge Sensi. Obrigado também, de novo, me refiro a vocês como colegas. Agradeço a oportunidade de a gente poder retornar a essa casa nessa noite. Acho que a gente fazia desde aí, pelo menos sentado aqui, desde o dia 2 de janeiro. Dia 1º de janeiro foi a nossa posse, então já fazia algum tempinho que nós não estávamos por aqui. E só para reforçar realmente, tanto para
todos aqui que fazem parte da Câmara Municipal de Vereadores, imprensa, servidores, a comunidade que se faz presente aqui hoje e que nos acompanha, que nós semanalmente estamos atendendo, basicamente todas as quintas-feiras, semanalmente, a comunidade. Então eu faço questão de convidá-los para que, se porventura alguma solicitação, alguma demanda precisa levar a gente, inclusive alertar de algum ponto que a gente possa ir junto, eu me coloco à disposição aqui, porque a gente sabe que a Secretaria Municipal de Obras é uma das secretarias mais demandadas do ponto de vista do dia a dia das pessoas, então a gente está à disposição para isso. Inclusive já recebi alguns dos vereadores que aqui estão, a comunidade também, algumas pessoas que aqui se estão hoje, também a gente já teve a oportunidade de conversar, e seguimos em diversas frentes pelo município. Eu poderia aqui citar ou destacar diversas obras. Essa planilha aqui é a nossa planilha de acompanhamento quase que diário de todas as obras do município. Eu gostaria de destacar aqui que, apesar das dificuldades que os municípios brasileiros se encontram nesse ano, especialmente que é um ano de um orçamento um pouco mais enxuto, nós temos aí no município de Farroupilha, em andamento neste momento, tranquilamente mais de 50 obras em andamento. Sejam em edificações, nós temos edificações importantes acontecendo no município, que especialmente eu cito aqui a obra da UBS Central e a obra do SER, são 2 prédios públicos da área da saúde extremamente essenciais e que vão dar um salto de qualidade, doutora Eleonora, na saúde pública do nosso município. E também as pavimentações asfálticas, elas seguem, como eu falei, um pouco realmente um ano que vai servir para o nosso planejamento, especialmente para essa parte de execução de projetos, de captação de recursos, realmente de a gente poder mapear as áreas que são necessárias, fundamentais, com que a gente avance na organização junto das comunidades do interior, que também estão aqui. O Machadinho, a linha Jacinto, tem experiências muito positivas, inclusive, de que essas parcerias com o poder público realmente dão certo e acontecem. Então a gente agradece a oportunidade e deseja uma ótima noite a todos. Obrigado. Obrigado, secretário Paim. Também agradeço aos colegas vereadores. Então, vamos dar sequência e passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Quero aqui também, antes disso, saudar quem lá da linha Jacinto nos prestigia, saudar Napoleão e todos que aqui estão. Linha Machadinho já foi citado antes e novamente agradeço ao Schmidt, parente dos nossos Schmidts aqui, e o colega também. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, a Damate, que assim saúdo a imprensa, a comunidade de linha Jacinto, a comunidade de linha Machadinho, seu Benáquio, ao nosso secretário Matheus Paim, o Napoleão, que está aqui presente também. A minha pauta será curta, mas preciso chamar a atenção da nossa população em algo que assola principalmente o estado do Rio Grande do Sul. Em 2024, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias da sua história. As enchentes atingiram 478 dos 497 municípios do nosso estado. Foram mais de 2,4 milhões de pessoas afetadas e mais de 600 mil pessoas que tiveram que sair de suas casas. Muitas perderam tudo, perdemos vidas, bairros inteiros foram destruídos, serviços públicos colapsaram, e foi o maior desastre natural da história do Brasil. E não foi só isso. O ano de 2024 também foi o ano mais quente dos últimos 175 anos. Os oceanos registraram o maior aquecimento em mais de 6 décadas. Isso tudo está diretamente ligado ao desequilíbrio do clima que nós mesmos ajudamos a criar. Essas enchentes não foram só um fenômeno da natureza, elas também têm consequências das nossas escolhas como sociedade. Desmatamos encostas, aterramos banhado, construímos em área de risco,
flexibilizamos leis ambientais e ignoramos os alertas da ciência. Então, a conta chegou, senhoras e senhores, e ela veio alta. Enquanto milhares de famílias lutam para reconstruir suas vidas, vemos a falta de critério claro do governo federal para reconhecer o que foi atingido, gente que perdeu tudo e ainda não conseguiu ajuda, enfrenta a burocracia, a lentidão da Caixa, imóveis com preço lá em cima e incerteza se seus nomes estão na lista, e isso chega a ser desumano. Então fica a pergunta: quanto o país investe em prevenção e quanto gasta para depois que tudo está destruído? Não seria o mais inteligente evitar tragédias que assim aconteçam? Aqui no nosso município, temos um prefeito atuante que não foge da responsabilidade, obras estão acontecendo, ações estão sendo feitas. Farroupilha mostra que está preparada para enfrentar as mudanças do clima. Mas a reconstrução que precisamos vai além do que foi destruído. Precisamos de um novo modelo de país que respeite o meio ambiente, que proteja as pessoas e que pense no futuro, porque essas tragédias como essa do Sul vão se repetir. E só vamos mudar isso com informação, planejamento e atitude. Outra pauta é que hoje de manhã estivemos juntamente com o presidente da Câmara, Jorge Sense, e o vereador Argídio Schmidt, no ato de início de obras do refeitório da escola do bairro Cinquentenário, uma obra com valor que vem do FNDE. Aqui quero parabenizar a ex-secretária Luciana Zanfelice, que planejou através da sua secretaria mais de 120 metros de área construída. E também agora a secretária Flávia Zanfelice por estar divulgando à comunidade este grande empreendimento que para os alunos da escola vão poder fazer suas refeições com mais qualidade de vida. E isso vai influenciar em um melhor aprendizado. E assim também parabenizo o prefeito Jonas Tomazini pelo empenho das suas viagens a Brasília, em sempre levar em pauta o refeitório da escola citada. E assim, a liberação do recurso pelo FNDE. Será isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar mais uma vez os nobres vereadores, também cumprimentar a imprensa aqui presente, as demais pessoas que estão conosco, representantes das comunidades, Napoleão também, seu Benáquio, servidores dessa casa. Senhor presidente, alguns temas me trazem aqui na tribuna hoje à noite, e eu quero destacar, né, a importância de nós atentarmos para este evento que mais uma vez assola o Rio Grande do Sul, que são as enchentes em que a gente contempla mais uma vez a população do Rio Grande do Sul sofrendo com essas enchentes. E a gente vê que o governo estadual tem tomado algumas medidas, mas ainda medidas que não conseguem atender, né, esta demanda. A gente vê mais uma vez a população sendo atingida por águas, perdendo seus móveis, vidas sendo perdidas, né? E a gente vê uma certa omissão do governo do estado, porque há um ano atrás, né, a gente analisava o maior desastre natural aqui do Rio Grande do Sul, vidas foram perdidas, casas alagadas, né, e as famílias agora se restaurando. E a gente vê novamente um dia de chuva, né, aproximadamente 450 milímetros a 500 milímetros de chuva, e o Rio Grande do Sul já sofre de novo. A pergunta é: os recursos federais que estavam para vir ao Rio Grande do Sul chegaram? Os recursos que o Estado liberou para as prefeituras chegaram? Porque a gente vê em alguns lugares, alguns prefeitos, né, que os recursos não chegam.
E há uma grande dificuldade de se fazer o desassoreamento, e a gente sabe, vereador Darlan, que esses rios hoje eles estão cheios de lodo. Então, uma chuva de 100 milímetros, 200 milímetros, em alguns lugares, ela já causa um grande dano. E a gente fica ouvindo, né, o governo dizer, não, mas é que choveu muito. Mas em 2024 choveu muito, 2025 choveu muito, né? E a gente fica pensando, por que a gente não investe, então, nessa drenagem, né? Por que a gente não investe em comportas maiores, ou seja, para que se dê um destino correto, né, as águas que tomam conta dos rios, fazer o desassoreamento. Mas o que eu fico pensando, eu às vezes analisando, não sei o que os nobres vereadores pensam, eu acredito que essas obras elas não aparecem muito. Então é difícil de se fazer porque você não inaugura um desassoreamento, Napoleão. Você investe recursos ali, mas às vezes eles não aparecem. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta, até quando nós vamos ver a nossa população sendo deixada à mercê, né? E a cada ano, será que nós vamos repetir as pessoas tendo que comprar seus móveis, restaurar suas casas, né? Como que vai ficar a situação do Rio Grande do Sul, né, a partir desse tempo? Bom, dito isso, eu quero falar que também agradecer aqui o secretário Matheus Paim, que tem atendido um pedido dos moradores ali do bairro industrial, né, Bocas de Lobo, que estavam entupidas ali. A Secretaria de Obras esteve lá, né, no Industrial 2, desentupiram as Bocas de Lobo, e agora nessa chuva eu fiz contato com a população e, graças a Deus, né, a água já não entrou ali mais nas casas, ou seja, é isso que nós precisamos, né, as manutenções, as atenções e seguir cuidando a nossa população. Quero também destacar, né, uma medida de uma ação rápida do governo municipal que realizou nesses dias, né? Mais uma vez a comunidade ali de 7 de setembro, o caminho que vai para o nosso Salto Ventoso, mais uma vez ali houve um grande deslizamento, né, de terras ali. Eu não me lembro exatamente quantos truques de terra foram retirados ali, mas foi um trabalho imediato, né, uma resposta rápida em que o secretário de obras, o prefeito municipal, juntamente com a equipe de servidores, e aqui eu quero destacar a equipe de servidores, a equipe de obras que trabalhou ali, foram incansáveis, né, com as suas máquinas, debaixo de chuva, enfim, em um lugar que ainda inspirava cuidado, né, e inspira ainda hoje, porque foi uma medida rápida para que a comunidade não deixasse de ter ali o seu acesso. E nas fotos a gente vê ali um antes, né, esse já é o depois, já é o dia de hoje, mas olha, mais uma vez um deslizamento, e a gente ainda aguarda um retorno da Defesa Civil Federal para que nos envie recursos, né, em torno de 6, 7 milhões aproximadamente, para que seja feita a contenção desse local aí, para que a gente não corra mais o risco, haja vista que os geólogos têm declarado e feito seus laudos ali que existe um grande risco caso venha chover novamente. Foi uma medida rápida, algo que o governo municipal realizou, e a gente destaca aqui, também parabeniza pelo trabalho, mas também a gente deixa aqui uma cobrança para a Defesa Civil, para que realmente possa atentar para o município de Farroupilha, né, e fazer as liberações que nós precisamos. Então, senhor presidente, eu destaco isso e faço mais aqui uma fala, e eu quero deixar claro que essa fala não é contra a festa, não é contra, enfim, a festividade que acontecerá no Rio de Janeiro no ano que vem, o Carnaval, em que eu vejo, né, o nosso governador do Rio Grande do Sul dizendo que vai destinar recursos ao Carnaval do Rio de Janeiro. Agora, ora, senhores, me parece que ele até já retirou, né, essa convicção, mas alguém que pensa, né, no Rio Grande do Sul, passando calamidades, precisando de investimentos nos municípios, precisando de investimentos na área da saúde, precisando de recursos, vai investir numa festa de carnaval no Rio de Janeiro?
Tenha dó, senhores. Né? O que o governo perdeu, o governo está desorientado, o governo Leite já não sabe mais o que está fazendo. Então, deixo aqui esse alerta, porque logo ano que vem nós vamos ter as eleições. Será que essa medida dele, vereador Schmidt, não seria uma medida para fazer uma projeção nacional, usando o dinheiro do estado do Rio Grande do Sul, que necessita de investimentos, o agro necessita de investimentos, a agricultura necessita de investimentos, a saúde precisa de investimentos. E aí eu faço uma pergunta: cadê os uniformes das crianças do ensino estadual? Nós estamos agora já entrando no mês de julho, e eles prometeram uniforme para todas as crianças, para todos os estudantes. Cadê os uniformes, senhor governador? Aonde estão os uniformes? Vão chegar quando? Dezembro? Vão chegar quando? O ano que vem? Depois das eleições, o ano que vem? Chega de promessas não cumpridas. E o que nós precisamos é ver que os nossos estudantes estão sem uniforme, estão sem condições. Agora pense o contrário: se os pais não tivessem condições de comprar o uniforme e as crianças tivessem que ir às escolas sem uniforme, a diretoria não ia permitir, os professores iam mandar recomendação, né? Os pais seriam chamados nas escolas. Mas e agora? Vamos chamar o governador? Vamos chamar a secretária de Educação do Estado? O que nós vamos fazer? Fica um alerta para esse oportunismo barato, em que as pessoas querem se promover em cima de benfeitorias para a nossa população. Não se engane, a população não é ignorante, a população é inteligente. E é por isso que eu deixo esses alertas hoje à noite aqui e faço a cobrança do Estado do Rio Grande do Sul. E eu digo para vossas excelências que me ouvem e para todos vocês que estão aqui hoje à noite: nós não vamos mais engolir qualquer conversa que venham para nós. Nós vamos estar cobrando e vamos estar exigindo do governo que realmente entregue aquilo que a população precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todas as pessoas que se fazem aqui presentes, prensa. Bom, eu tinha um tema norteado para algo um pouco mais leve, mais light, mas eu ouvi algumas coisas que eu vou contrapor. Primeiro, né, o secretário esteve ali e chamou a atenção que ele fez destaque a duas obras. Quando é o problema, é culpa do governo federal. Daí a obra de 6 milhões que o governo federal mandou o recurso, que não fez nada mais do que a sua obrigação, porque é dinheiro fruto dos nossos impostos, aí tudo certo. Aí ele disse: não, porque tem cerca de 50 obras em andamento. E por que a escadaria da Delmo Queber está parada? Por que o centro administrativo está parado? Por que a pista de caminhada está parada? Eu sei que vai vir licitação, etc, etc. Menos propaganda, mais ação. Né? As respostas que as pessoas não querem ouvir é vagas, vazias, elas querem coisas práticas. Se tem problema com o governo federal, tem que cobrar o governo federal. Se tem problema com o governo estadual, tem que cobrar o governo estadual. Se tem problema no município, tem que cobrar o governo do município. É isso que tem que fazer. A regra vale para todos. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. É isso que tem que ser feito. Então, há uma necessidade de cobrar o governo federal? Há uma necessidade de cobrar. Tem que cobrar mesmo. Está lá. Mas há uma necessidade de contrapor com algumas coisas, né? Porque senão uma narrativa serve de desculpa e outra serve como é que eu posso usar o termo? De levantar, de ir para cima, de enaltecer. Semana passada, estava aqui Napoleão, eu cobrei Napoleão uma agenda com o prefeito, nós tivemos a agenda na sexta, Jonas nos atendeu, ele e o Gabinho, então nós estivemos lá presentes, entregando uma emenda de R$400 mil para a construção e destinação de um ecoponto, onde que agora estamos aguardando um retorno de uma agenda junto ao planejamento, para ver uma área pública para poder fazer a implantação. Que tem que ter uma área específica, algo que possa nos contemplar, para auxiliar que as pessoas desenvolvam uma consciência ambiental, que é parte do que eu venho falar hoje, nesta noite. E esse recurso ele tem por finalidade criar um equipamento permanente. A gente sabe que está acontecendo, foi lançado na Semana do Meio Ambiente, entre aspas, ecopontos itinerantes, mas
não são suficientes. Que boa iniciativa, a gente parabeniza, mas é preciso mais, que a gente vê que muitas coisas estão na contramão, principalmente da pauta ambiental, que é uma pauta que requer, sim, um certo cuidado, que requer um olhar diferente, porque se a gente for ver, parte desse desastre, desse desequilíbrio ambiental, desse climático que a gente está sofrendo, é fruto da poluição, é fruto do agente homem, que não tem poupado, que não tem cuidado. Né? Então a gente vai pegar, por exemplo, ali em linha 7 de setembro, onde que teve a queda. Obviamente, tem o volume de água. Mas e a água que verte por debaixo daquela tubulação que foi cessada ali entre o São José e o Imigrante? Então imagine, é quase uma lei de física. Vamos lá, a água vem de cima e ela verte aqui. É óbvio que vai desbarrancar. Então eu não sei quem que teve a brilhante ideia quando fez essa vazão do esgoto pluvial, mas isso é um preço que é pago. Aconteceu o ano passado, aconteceu esse. Na sexta, o prefeito nos passava sobre essa questão que aguarda a licitação agora para o mês que vem de um projeto, de uma empresa que vai fazer o projeto para viabilizar, de fato, a realização dessa obra de contenção. Algo complexo. Então, a gente vai seguir acompanhando, monitorando, ver o que pode ser feito. Mas fica a reflexão. O governo federal tem feito o quê para prevenir catástrofes? O governo estadual tem feito o quê? E o governo municipal tem feito o quê? Que a gente pode falar que tem erro do governo federal, a gente pode falar que tem erro do governo estadual. E tem erro do governo municipal. A barreira que caiu aqui na linha 7 de setembro não é uma barreira lá de Brasília, de São Paulo, também não é de Pelotas, não é de Porto Alegre, é de Farroupilha. Então, fica uma reflexão. Eu acho que um discurso muito vago. Não, porque fulano, ciclano... Blá, blá. Tá, mas e aí? Nós estamos fazendo tema de caso? Não, o município não está fazendo tema de caso. A gente, infelizmente, isso é fato, não é opinião. A gente não tem um plano de contingência, a gente não tem um plano emergencial. E isso se arrasta governo atrás de governo. Basta a gente ver a questão da Defesa Civil. A Defesa Civil foi feito um aporte, mas a gente não tem nenhuma estrutura física preparada, com recursos, com bote, com etc., com questões pontuais do dia a dia. Então fica uma reflexão, temos que cobrar tudo, parelho. E eu aqui não vou passar pano para o governo federal, para o estadual e para o municipal, vou bater nos três. Essa é a minha fala, é a minha manifestação que eu vou sustentar. Bom, semana passada nós tivemos uma reunião bem importante da Frente Parlamentar pela Defesa da Educação Ambiental e a gente falou de muitas coisas, como por exemplo, ecoponto fixo, itinerante, plano municipal de meio ambiente, que foi a pauta que trouxe a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Dr. Lino, educação ambiental nas escolas, as parcerias, visita ao Simplásia, um espaço do plástico que foi montado, que monta a história e monta o que o sindicato, enfim, das indústrias do plástico tem trabalhado para tentar reduzir ou aumentar a reciclagem, o incentivo às cooperativas e associações de catadores, hortas comunitárias, coleta seletiva com caminhão aberto e saco de lixo da cor azul. Eu vou me deter hoje e falar sobre dois pontos importantes, que são sobre a questão do caminhão aberto para a coleta do lixo seletivo e também do saco azul. O que acontece, pessoal? A gente fez uma pesquisa e alguns municípios, como por exemplo São Marcos e São Leopoldo, eles têm uma forma diferente de fazer a coleta do lixo seletivo. É um caminhão aberto. E esse caminhão aberto... Rose, coloca, por gentileza, aquele quadro comparativo no telão que a gente montou. Ele traz uma série de aspectos. E a gente fez uma comparação entre o que seria um caminhão aberto tipo caçamba e um caminhão compactador de lixo. Para o pessoal que está nos acompanhando, o que acontece? Quando é feita a coleta do lixo seletivo, tu pega, tu recolhe, e é o mesmo lixo que é utilizado para fazer a coleta do lixo orgânico. Quando entra aquele lixo, aquele resíduo, ele é compactado. Os próprios resíduos ali colocados naquele caminhão do lixo que recolhe o orgânico, contaminam o seletivo. Ou seja, tu, entre aspas, tu cobriu um santo e tu descobriu outro. Tu só fez o recolhimento. E aí acaba o quê? Acaba que todo o material que ele é infectado ou sujo, ele não é
reciclado, ele não é aproveitado. E vai o quê? Para o aterro. Aumentando a célula que está cada dia mais complexa a situação, reciclando menos, gerando menos trabalho, gerando menos desenvolvimento econômico sustentável. Então, é uma necessidade que a gente tem de buscar. Só não interrompendo, mas solicita novamente a imagem que o senhor solicitou, por favor. Tá bom, obrigado, presidente. Bom, Rose, por gentileza, coloca aquela imagem do comparativo do caminhão aberto e o compactador. Mas pode colocar o lixo ali. Esse é um exemplo ali que ele vai colocar, que é a forma como que vem o lixo após a coleta. Isso aí é um lixo que é feito a reciclagem em São Marcos. Ou seja, mais de 80% do lixo que é recolhido é triado. É feito, de fato, um processo de educação ambiental. Ele é reciclado. E aqui no município, infelizmente, quase nada é feito. E muitas vezes a gente tem um problema também com a coleta, que é a mistura do lixo. Ou seja, se trabalha com a ideia da separação e mistura. Fato que o quê? Vai para o aterro. Então a gente precisa discutir isso. Por isso que eu estou falando não é assunto de governo, é assunto de Estado. O Estado que eu me refiro à organização, uma política que precisa ser uma política pública, que é uma política que impacta diretamente na vida das pessoas. Então, esse é um exemplo que a gente pode. E nesse quadro, a gente poderia falar, são inúmeros aspectos que a gente pode fazer o contraponto, como, por exemplo, é um veículo simples, o custo é mais barato, é ideal para guardar esses materiais, ou seja, tu consegue depois ter melhor manuseio. Então, são pontos essenciais que a gente precisa discutir. Só que a gente não poderia fazer, quem sabe, 5 meses, 6 meses de teste com a Ecofar locar ou comprar um caminhão caçamba e fazer esse recolhimento, e aí ter uma métrica de quanto que tiraria do aterro, quanto que produziria, quanto que geraria isso, quanto que representaria. Fica aqui uma indagação, fica aqui uma reflexão. Então, nós vamos fazer na próximo encontro da Frente Parlamentar, a gente vai propor algumas ideias para depois a gente caminhar para o Poder Executivo, porque eu acho que é importante. Quem tem a caneta, no caso, é o Poder Executivo. Eu não posso fazer nada, eu não tenho como ligar para a Ecofar e dizer, leva determinado caminhão e coleta e está tudo resolvido. Não. Quem detém esse controle é o Poder Público. Então, fica aqui outro ponto também que foi abordado, que é a questão do saco de lixo da cor azul, que há um tempo atrás, alguns anos atrás, era utilizado. O próprio Coman, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, enfim, a FAPAM, órgãos, entidades, junto com o Poder Público na época faziam, que era o quê? Uma tonalidade específica de um saco para o recolhimento do lixo. Para fazer o quê? Para que as pessoas que vivem dessa renda, os catadores, quando eles chegarem lá no lixo, eles vão se deter naquele saco para eles saberem o que tem e o que pode ser utilizado. Porque geralmente o que a gente pega, acompanha? Um monte de sacos pretos, e aí o que acontece? O catador não sabe o que se tem, rasga, joga e vira uma sujeira. E a gente sabe também, e tem que deixar bem claro, fazer meia-culpa à população. Às vezes o container está lá abarrotado de coisas que não poderiam, não deveriam ser descartadas. Então, é necessário a gente trabalhar como um todo. Como eu disse, uma política pública. E eu acredito que esse investimento deveria partir também do Poder Executivo. Quem sabe, vou usar onde buscar o recurso? O Fundo do Meio Ambiente, que é, de fato, um recurso que seja de repasse do próprio governo, ou onde que ali entram multas de causa ambiental. Por que não comprar e fazer uma campanha, determinar, agora nós vamos distribuir para todos os moradores uma quantidade X durante um período tal e fazer um teste? Por que não? Eu acho que a gente precisa dar um passo a mais. Reclamar é fácil, eu vim toda semana aqui, eu quiser reclamar, mas eu estou trazendo o quê? Ideias, ações, questões que podem ser colocadas na prática, que podem melhorar. E lembrando, cada vez que a gente diminuir o impacto lá no aterro sanitário, é menos gasto que a gente vai ter com o tratamento de efluente e chorume, que o gasto anual é de mais ou menos R$1 milhão. Ou seja,
é menos lixo que está sendo ido para lá, é mais lucro, é mais sustentabilidade. A gente precisa caminhar para esse ponto. Então, eu encerro a pauta do meio ambiente e eu quero também fazer uma consideração sobre uma fala do meu colega pastor Davi, que ele falou ali da questão do governador, sobre a destinação do recurso para o carnaval. O governador está de brincadeira com a cara das pessoas, né? Ele está preocupado num projeto individual dele, onde que ele está querendo ganhar holofotes num cenário que é acompanhado nacionalmente, que tem uma repercussão gigantesca, para o quê? Para se autopromover. Ele está querendo dar uma sinalização. Opa, se eu, enquanto governador do estado, eu já invisto aqui, então imagina se eu for um presidente da República. Então é uma campanha antecipada, a gente sabe disso. O governador voltou atrás, a gente acompanhou as notícias aqui, mas ele não deveria nem ter ido para frente. Ele não deveria nem ter sequer cogitado. Porque quando dá uma chuva, botar o coletinho da Defesa Civil e fazer uma fotinho, um videozinho, é fácil, é bonito, né? Então, depois, chora, lamenta as pitangas, mas e o povo debaixo d'água? E os problemas do desassoreamento que em muitos lugares não foram feitos? Limpezas de galerias, limpezas de tubulação, recolhimento de entulho, como, por exemplo, Canoas. Canoas deu um alagamento gigantesco. Por quê? Porque tem uma boa parte dos entulhos da enchente do ano passado que nem foram retiradas. E aí o que acontece? Um joga para o outro, um joga para o outro. Vamos lá. A Arena do Grêmio, ali no bairro Humaitá. Cada chuva que dá, alaga. Não tem boca de lobo, não tem evasão d'água. Daí vão botar a culpa que choveu. Então, realmente, se ficar um mês de seca, não vai ter problema de alagamento. Só dá problema quando chove. Então, é necessário o quê? Ações. Sem discurso bonito. Não adianta ir lá para a Holanda achar um modelo maravilhoso e aqui, quando dá problema lá no Guaíba, botar saco de areia. Não adianta vender tecnologia e entregar saco de areia. Então, esses discursos vagos, esse marketing exorbitante, ele atrapalha todos os dias as pessoas. Então, está na hora de... Só para concluir. Então, está na hora de rever os conceitos dos governadores. Mais povo, menos mídia. Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Vereadora Fernanda. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui nesta noite, em especial o Rodrigo Gilden, o Ayrton Schmidt, o Benáquio, a Marta Lazari, seu filho Vinícius, e a todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, aos servidores da casa e à imprensa aqui presente. Hoje subo nesta tribuna movida por um profundo sentimento de indignação e muita revolta, e com a responsabilidade de representar a voz de quem muitas vezes é ignorado, o povo do nosso estado do Rio Grande do Sul. Venho manifestar minha total indignação com a absurda proposta do governo do estado, Eduardo Leite, de implementar 24 novas praças de pedágio no Rio Grande do Sul, dentro do chamado Bloco 2 de concessões rodoviárias, que abrange a região dos vales e o norte do estado, incluindo municípios como Lajeado, Nova Prata, Marau, Passo Fundo, Getúlio Vargas, Erechim e arredores. Sim, 24 novas praças de pedágio. Um verdadeiro ataque ao bolso de quem trabalha, estuda e depende das nossas estradas diariamente. O valor estimado da tarifa é de 19 centavos ao quilômetro rodado, o que considero um absurdo, é abusivo, completamente desconectado com a realidade vivida pelos nossos gaúchos. Sou expressamente contra qualquer tipo de exploração que venha tirar o pouco que resta do nosso trabalhador.
Enquanto o nosso povo sofre com as enchentes devastadoras, estiagens severas, escolas em situações precárias, saúde em colapso, produtores rurais endividados e empresas com dificuldades, o nosso governo escolhe penalizar ainda mais quem já carrega o peso de tantas dificuldades. É inadmissível que, dentro desta concessão de 30 anos, a empresa vencedora do contrato já receba 1,5 bilhão no dia seguinte da assinatura. Isso quer dizer que, a partir do momento que o governador do estado assinar esse contrato para essa empresa, essa concessionária, o dia seguinte a empresa receberá 1,5 bilhão após a assinatura desse contrato. Um recurso que será aplicado por 3 anos, rendendo com a taxa Selic, enquanto a duplicação de apenas 420 quilômetros de rodovia ainda nem vai começar. Pior, a cobrança do pedágio já inicia no 2º ano. Ora, com esse mesmo valor, seria possível asfaltar 1.000 quilômetros de rodovias, beneficiando centenas de municípios que sequer possuem acesso asfáltico ou convivem com estradas em estado de calamidade. Senhor presidente, o nosso povo não pode mais pagar essa conta novamente. Já chega. Não há mais espaço para medidas que só visam arrecadação sem planejamento humano e social. Esse modelo de pedagiamento é um verdadeiro freio ao desenvolvimento. Ele afugenta investimentos, prejudica a competitividade e empurra os nossos empresários e comerciantes e produtores rurais a buscarem outros estados com uma estrutura mais justa. E o que causa ainda mais indignação é ver o mesmo governo disposto a comprar avião e doar recursos públicos para a escola de samba do Rio de Janeiro, patrocinando o carnaval de outro estado, enquanto milhares de gaúchos não conseguiram sequer voltar para suas casas. Isso é, no mínimo, uma afronta ao nosso povo, uma verdadeira brincadeira com o sofrimento de uma população calejada que não sabe mais para onde correr. O que o povo quer é respeito, justiça e sensibilidade com a realidade. É hora de parar de explorar o bolso do nosso trabalhador e de ouvir as comunidades que estão cansadas de pagar a conta de decisões tomadas sem diálogo e sem compromisso com o bem comum. Quero deixar aqui, de forma muito clara e firme, o meu repúdio à criação dessas novas praças de pedágio. Essa vereadora estará sempre ao lado do povo, do trabalhador, do produtor rural, do estudante, do caminhoneiro, de todos aqueles que movem a economia e sustentam o nosso estado com dignidade e muito sacrifício. É o meu dever, é a minha missão, defender quem trabalha, quem luta, e quem já vem sendo penalizado há anos por decisões políticas distantes do que é a nossa realidade. Para encerrar, registro nesta casa minha total oposição à instalação desses pedágios. O nosso povo não suporta mais pagar tudo. Já pagou caro demais, com a dor, com a perda, com a ausência de políticas públicas efetivas. Agora querem que ele pague também para circular nas estradas? Que sequer recebe manutenção adequada. Não podemos mais aceitar esse tipo de exploração. E enquanto eu estiver aqui, serei uma voz ativa em defesa da justiça, da dignidade e do respeito com o nosso povo gaúcho. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Garcia. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente.
A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.